O estudo de hoje eu estou chamando 21 mais 1 arcanos, né, maiores do tarô no triângulo 345, né? O triângulo 345 eu me refiro a esse triângulo retângulo aqui. Esse estudo eu vou complementar depois, né, com outros desenhos também, inclusive abordando de novo o triângulo 345. Agora, especificamente nesse caso de hoje, eu estou interessado em estudar os ângulos, né, desse triângulo e a importância, na utilidade dos mesmos. Então aqui nós temos, né, o triângulo, né, retângulo com cateto igual a 3, que eu estou relacionando a Ísis. Um outro cateto aqui ortogonal a esse primeiro aqui, que eu estou relacionando a Osíris, é o número 4, e 3 a Ísis. E finalmente a hipotenusa, eu estou relacionando a Horus e o número 5. Eu já menciono aqui que essa atribuição que eu estou fazendo, ela é diferente na atribuição tradicional, como nós vamos encontrar, por exemplo, no livro do Manly Palmer Hall, The Secret Teachings of All Ages, que coloca o número 3 por ser um número ímpar, né, relacionado a Osíris, o masculino, e o número 4 relacionado a Ísis, por ser um número par e também um número elemental. Agora, por que eu estou fazendo essa inversão? Porque eu estou considerando aqui no ser humano essa figura que eu utilizo também em outros estudos, a seguinte progressão. Aqui no sexual nós temos a polaridade, né, masculino-feminino, né, no sexual no polo de Set. Aí nós temos o plexo solar com centro importante aqui, eu estou relacionando o número 3, porque existe também uma confluência, um encontro, né, das energias de Forrati, Kundalini e Prana, que aqui é o terceiro logos como a Natura Naturans, né, a natureza, o terceiro logos ou a própria natureza como Ísis. E o quarto centro aqui, o número que eu estou relacionando ao coração, que também está relacionado aos Íris, a Tiferet na Cabala, ao Cristo e tal. E o número 5 aqui, a quinta essência, a Horus, que é o filho, né, de Ísis e Osíris aí na mitologia. E o ponto 1, eu estou relacionando a um centro, né, que é a origem aqui, ao ovoide, né, o monádico aqui, que é o Amun, que é a divindade inominada. Então é por isso que eu estou relacionando 3 a Ísis, que é aqui o plexo solar, o 4 a Osíris, o coração, e o quinto centro, né, como sintético, cavidade craniana, cabeça, a Horus. Vamos voltar aqui de novo aqui para esse triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo, né, com essas medidas, eu vou ter aqui 90 graus, né, no cateto aqui, né, no encontro aqui justamente, né, de Ísis e Osíris, que aqui também é o esquadro da maçonaria, retificação da personalidade e do caráter, e aqui também a fórmula é a mudança de dimensão, porque eu tenho aqui, eu passo de uma dimensão de horizontalidade para verticalidade, que eu também vamos estudar depois em outros desenhos com a fórmula EL. E aqui, finalmente aqui eu tenho um ângulo, né, de 37 graus e um ângulo de 53 graus. E só para não esquecer, eu já vou aproveitar para mencionar, esse é um número importante, né, dentro do simbolismo Rosa Cruz, porque nós temos, né, a idade mítica, né, do Christian Rosenkrantz, que faleceu com 106 anos de idade, e 106 é a somatória de 53 mais 53. Então aqui, olha, nós temos 53 graus, que é o primeiro 53, e o segundo número 53, que aparece no próprio valor da hipotenusa, com esse cateto, 53, 53, dando o 106 de Christian Rosenkrantz. Esses três ângulos, aqui eu estou fazendo umas considerações preliminares simbólicas. Esse 37 graus aqui de encontro do 4 e do 5 de Osíris com Horus, ele é exatamente o valor, né, da gematria hebraica de Yehidah, que significa unidade, né, divina ou monádica, né, porque se nós vamos pegar em hebraico Yod, o Het, o Yod de novo, o Dalet, o Re, dá 37. E eu estou relacionando aqui a 10 potências, depois eu vou mostrar por que eu estou fazendo essa relação aqui das 10 potências e ao círculo. E 37 graus vezes 10, eu tenho 370 graus, que é igual a 360 graus, mais 10 graus, né, que eu estou colocando a mais aqui, como se fosse um início de uma volta completa aqui com os 33 decanatos. E 53 graus é um número que está relacionado a Sechat, a esposa, né, de Thoth, né, na mitologia egípcia, e Sechat em egípcio significa literalmente 7,
Quando nós pegamos 360 graus e dividimos por 7, nós temos 51,43 graus, né? Então, essa é a medida aqui do módulo da inclinação da grande pirâmide. E se nós fizermos aqui um arredondamento agora, né, de 53 graus aqui desse triângulo retângulo vezes 7, nós temos 371 graus, que é 360 graus mais 11 graus. Depois eu vou mostrar aqui esses complementos aqui de graus, né, relacionando a um dos arcanos. E aqui finalmente o terceiro grau aqui, nós temos aqui os 90 graus aqui, que é do ângulo a 90 graus entre Ísis e Osíris, o ângulo reto, que representa o quaternário elemental, porque quando nós temos, né, 4 vezes 90 graus, eu tenho a volta completa do 360 graus aqui, com o resto zero. Então, a pirâmide, como nós estamos dividindo o círculo, né, de 360 graus em 7 partes, significa que se nós multiplicarmos 7 vezes, nós vamos ter, né, a volta completa do 360 graus. Então, esse daqui, os 53 graus aqui, ele é um módulo, né, relacionado a 7 raios de luz, ou 7 qualidades. E aqui o quaternário elemental, nós temos aqui as 4 iniciações da alma, que eu vou mostrar aqui embaixo também, né, relacionados aos 4 elementos. E aqui as 10 potências aqui, uma informação também que eu já adianto com relação aos 360 graus vezes 10, são os 10 nódulos, né, que nós temos em volta da geometria, né, da Via Láctea, que são os 10 módulos ou câmeras de diamante em toda a evolução, né, da galáxia, e que se reproduz também de uma forma fractal no eixo de simetria da molécula de DNA. Então aqui, se nós tivermos aqui, né, 360 graus dividido por 10, que eu estou colocando aqui com 2 pentagramas, um com uma ponta para cima e para baixo, cada um desses ângulos aqui eu tenho 36 graus. Então aqui, depois eu vou falar aqui na sequência aqui dos arcanos. Então aqui, essa daqui é uma modulação que está relacionada à própria vida criativa, se espraiando na galáxia e evidentemente presente, né, de forma fractal no microcosmos e na própria molécula de DNA. E aqui esses 2 pentagramas, nós vamos ver também em outros desenhos. Esse daqui é uma representação simbólica da câmara da morte e ressurreição de Osíris Cristo, que aparece, né, na figura do Temple of Man do Schwaller de Lubitsch, no templo do Osirion, que ele demonstra ter uma geometria, né, de 2 pentagramas entrelaçados. Então aqui voltando, primeiro vamos fechar aqui na questão dos ângulos com os restos. Então eu tenho aqui, né, no 37 graus, eu tenho 10 ângulos de 37 graus com resto de 10 graus. Depois aqui no 53 graus aqui eu tenho 7 ângulos de 53 graus, dando um resto de 11 graus, como nós vimos. E finalmente aqui, né, nos 90 graus no ângulo reto entre Ísis e Osíris, nós temos 4 ângulos de 90 graus, dando o resto de 0. Somando esses 10 ângulos, né, de 37 graus com 7 ângulos de 53 com 4 ângulos de 90 graus, nós temos 21 ângulos, que também está relacionado a ângelos ou mensageiros ou codificadores de informações que estão estampadas, né, presentes, né, nos 21 arcanos maiores do tarô. E esse resto aqui de 10 graus, 11 graus e 0 graus, eu tenho um resto de 21 graus, que é o fechamento aqui do arcano 0, o tolo, representando aqui envoltório monádico e com os 21 arcanos maiores dentro, né, do campo, né, dessa figura, né, simbólica do microcosmos, aqui nos 3 centros, como nós já vimos também. Agora eu vou fazer um passant aqui com relação às atribuições dos arcanos, né, do tarô e essas figuras. Então, o primeiro centro aqui, que são 37 graus aqui do Iequidá, que são as 10 potências, eu estou relacionando aqui, aqui o pentagrama, né, com a cor índigo, que é a cor, né, sintética do segundo raio do nosso sistema, e que está também impressa, né, no 7º raio para a manifestação, né, do propósito do Logos, né, seguintes arcanos aqui. Então nós temos o arcano 3, a Imperatriz, nessa ponta. Aqui na figura que violeta, o arcano 4, aqui o Imperador, o arcano 5, o Hierofante, aqui o arcano 7, a Carruagem, aqui o ponto 10, aqui a Roda do Destino, aqui o arcano 11, a Justiça, o arcano 12, aqui o Pendurado, o Grande Sacrifício, o arcano 14, a Temperança,
o arcano 16 a torre e o arcano 20 o julgamento. Eu não vou ter tempo de ficar analisando todas as tríades, inter-relações, apenas vamos ter condições aqui nesse momento de fazer essa pontuação. Então nós temos aqui esse primeiro grupamento de Derrida. O segundo grupamento aqui na sequência é o grupamento aqui que está relacionado ao quaternário elemental, as 4 iniciações da alma, né, que é o centro aqui de Osíris, o cardíaco. Nós temos então aqui com o quadrado, né, colocado a 45 graus levantado para representar uma atividade, né, em curso, como o próprio coração, né, que bombeia o sangue. Aqui na haste vertical, aqui em roda, nós temos o arcano 1, o mago, o elemento fogo, que é a primeira iniciação, o nascimento. Aqui no ponto do rei, aqui, a água, a segunda iniciação, batismo de água, a iniciação da transmutação, que é o arcano 8, a força. Aqui no ponto aqui inferior da haste vertical, aqui nós temos a terceira iniciação, o batismo, né, de fogo, né, aqui com Vava aqui, né, apesar de ser fogo aqui, o elemento ar, que tem uma permutação, como nós já vimos em outros estudos, entre o ar e o fogo por uma questão, né, da própria estrutura, né, dimensional dos planos, no plano físico-cósmico, da dualidade do físico-etérico, do mental concreto e abstrato. Isso aqui é um dos mistérios da iniciação. Então nós temos o arcano 15 aqui, o diabo, e aqui não esquecer, né, que o 15 é somatória de 1 a 5 também, uma individualização aqui, né, que está relacionado ao batismo de fogo e ao mental. E a quarta iniciação está relacionada ao rei, à terra, que é a crucificação aqui, e o mundo. Então aqui nós temos essa figura. E aqui no centro eu estou colocando aqui um tabuleiro, tirando a volta, né, que representa o jogo de xadrez, que nós temos 8x8. Aqui um tabuleiro interno que está relacionado ao jogo de ageio. Isso nós vamos estudar, né, em outros momentos. Isso daqui era uma versão Atlante, né, do jogo de xadrez, tem informações pertinentes no livro da Tracy Twyman, Clock Shavings, mas eu não quero me focar nisso agora para não desviar, mas apenas mencionar com relação ao jogo de ageio, né, nós temos então aqui um tabuleiro de xadrez numa versão, né, de 6x6 dando 36, está relacionado aos códons de DNA, quando nós consideramos 8x8, né, 64 códons de DNA, e também onda fractal do tempo Saturno. E esses 4 quadrantes aqui, né, com relação ao setenário de Saturno, nós temos aqui as 28 casas aqui, né, que é o controle de Manusha, o homem lunar, que é feito aqui, né, nessas 4 iniciações estão sintetizadas aqui no coração, e esses arcanos. E aqui agora, finalmente aqui, né, no 7 raios de luz, aqui tem a estrela dos magos. Então aqui no ponto do Sol, aqui nós temos, né, o próprio arcano Sol, que é o raio amarelo. Aqui no ponto de Vênus, né, que é o raio verde, nós temos o arcano 6, os amantes. Aqui no ponto aqui de Mercúrio, raio laranja, nós temos o eremita. Aqui no ponto do raio violeta, que está relacionado à Lua, nós temos o próprio arcano 18, a Lua. Aqui no raio anil, né, que é o raio sintético do nosso sistema, aqui, que também tem uma permutação com o quinto raio, nós temos aqui a Saturno e o arcano 17, a estrela. Aqui no raio azul, ponto aqui de Júpiter, nós temos o arcano 2, a sacerdotisa. E aqui no ponto do raio vermelho, nós temos o arcano relacionado a Marte, nós temos a morte. E aqui eu estou representando aqui a cor vermelha, né, que está relacionada à energia de Kundalini, com energia verde de Fohat. Fohat desce do universo, passando pela cabeça, até chegar no plexo solar. E Kundalini vem do centro da Terra, passando pela planta dos pés, aqui também, né, até se chocarem aqui nas 10 pétalas, né, do plexo solar. 5 pétalas, né, vermelhas e 5 pétalas verdes. E aqui esses 3 centros também, ele tem uma síntese aqui com as 3 fases aqui da alquimia. Então a primeira fase aqui é a fase negro, aqui que tem a fase de Nigredo. A segunda fase da operação alquímica é a fase branca ou fase de albedo. E a terceira fase, que é a obtenção da pedra filosofal, a fase vermelha ou fase de rubedo. Agora algumas informações aqui complementares. Então a primeira informação complementar aqui, com relação a Sirius, aqui, nós temos aqui a seguinte situação. Se nós somarmos, né, todos
esses arcanos 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 20, eu voltei aqui o número 102. 102, ele é 51 mais 51. O número 51 é um número... Está entrelaçado à órbita de Sírius, né, como nós conhecemos, né, na tradição dos Dogons na África, que receberam conhecimento direto, né, de sirianos, é órbita, né, é o período orbital, né, da estrela de Sirius B sobre Sirius A. E é interessante também, né, que Sírius está relacionado a um triângulo, e é um sistema estelar duplo, né? Então nós temos aqui essa dualidade das duas pétalas da mente, né? Da abstrata e da concreta, 51 vezes 2 dá o 102 aqui. Nós temos aqui o mistério da dualidade mental entre a mente concreta e abstrata, expressa aqui no próprio cavidade craniana com os 102. Se nós somarmos aqui esses arcanos 1, 8, 15 e 21, nós temos o número aqui, né, no coração, número 45, e 45 é o número de Adam, né, porque Adam é o próprio Adão, a própria humanidade, e são 45 graus aqui que o quadrado levantou para se tornar ativo. E a somatória de 1 a 9 também, aqui está de uma forma fractal as 9 iniciações maiores aqui sintetizadas no coração. E se nós somarmos aqui esses arcanos 19, 6, 9, 18, 17, 2 e 13, nós temos 84. E o número 84, como nós vamos ver em outros desenhos também, mas eu já comentei em passant, ele está relacionado aos 84 siddhas, né, do Mahamudra, sintetizados, né, no coração, também com com 7 raios, né, no coração, 12 vezes 7 dá 84, né, que é Hridaya, é o centro cardíaco. E somando aqui 102 com 45 com 84, nós temos 231. E 231 é um número que está codificado na cristalografia, porque nós temos 231 planos de simetria das 7 famílias cristalinas, que isso nós vamos ver em outras oportunidades. E na Cabala, né, quem sabe também, né, dá para fazer uma tabulação com os 231 pares, né, dos códigos DNA usando as letras do alfabeto hebraico. É interessante que isso está codificado nesses 3 grandes ângulos, 3 centros também. Uma outra informação também, né, que o 45, né, como nós já vimos aqui a gematria de Adam, né, o Aleph vale 1, o Dalet vale 4, o Mem vale 40, e aqui também as 4 iniciações da alma tem essa seguinte questão: aplicando as 10 potências nos 10 raios de luz se realizam as 4 mais 1 iniciações. A quinta iniciação do Akasha ou da maestria. E os 10 também são as 10 sefiras, né, da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, e também da vida e da morte. Um outro ponto também aqui, rápido, né, que eu já estou vendo que o tempo está bem avançado, vamos pegar depois, quem estiver interessado nesses vídeos, dá uma olhada nas 7 estrelas do Mago, para ver aqui que em Sol nós temos, né, aqui a tônica, né, da fraternidade, aqui no ponto de Vênus aqui nós temos o templo, aqui no ponto de Mercúrio nós temos as escolas de mistério, no ponto aqui da Lua nós temos, né, os ashrams, aqui no ponto de Saturno nós temos os monastérios, aqui nós temos a comunidade, e aqui aponto a ordem no raio vermelho. É interessante aqui a morte como sistema imunológico e também um sistema, né, das forças armadas projetadas na sociedade. O sistema imunológico, né, ele destrói, elimina tudo aquilo que não beneficia o organismo, né, para que não se rompa a fraternidade dentro do próprio organismo, né. É interessante isso como uma tônica, né. A finalidade da morte é defender a própria vida, defender o próprio organismo, destruindo tudo aquilo que não presta, né. Não tem negociações com a vida nesse sentido. Aqui mais uma outra coisa também, né? Isso daqui tem outro desenho que depois nós podemos comentar aqui. Nós temos aqui o caminho do Tao com as 3 letras aqui. A letra T, né, do Tao aqui nós temos, né, no coração, que é a marca, né, primitiva do T, é uma cruz. Aqui o Aleph, o tríplice Aleph, né, que vale 111, 1, 10 e 100, aqui no triângulo, e o O, que é o círculo aqui da completude na cavidade craniana. Então nós temos TAO, né? Aqui é como se fizesse aqui uma espiral aqui, culminando na cabeça, né? Um retorno à origem. É isso aí.